Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira, estou aqui em frente à Faculdade de Direito em Paris, cujo lema vocês devem estar vendo que é Liberdade, Igualdade, Fraternidade, o lema da França revolucionária. E são os ideais que moveram a Europa, moveram o mundo e continuam não só influenciando Paris, França, a Europa, mas o mundo inteiro. E que a Constituição Brasileira de 88, em diversos dispositivos, busca sua influência, busca sua inspiração aqui nesse lema da França revolucionária. Bem, como eu tinha falado, né, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que foi o grande lema da Revolução Francesa, com grande inspiração também na maçonaria. E essa foi um lema com uma importância histórica muito grande e que teve seus reflexos e continua tendo seus reflexos até os tempos atuais. A Constituição Brasileira de 1988, ela adota essa ideia. A ideia do artigo 5º, onde vai falar de direitos e garantias fundamentais, que vai trabalhar justamente com a ideia de igualdade entre homens e mulheres, a igualdade a famosa igualdade de gênero, igualdade em termos de liberdade religiosa, vai ter também a questão de igualdade de oportunidades, onde todos poderão fazer qualquer trabalho, ofício e profissão atendidas às especificações da lei. Além da questão da igualdade, a questão da liberdade. Então, o próprio artigo 5º da Constituição é um dos grandes garantidores, já que estou na França, né, para me lembrar das liberdades públicas que vão ter o seu início aqui na França revolucionária, a famosa primeira dimensão dos direitos fundamentais, os famosos direitos negativos, ou seja, aqueles direitos em que o cidadão poderia exigir do Estado que tivesse que se abster de determinadas práticas. Ou seja, o Estado não poderia mais sair prendendo como ele quisesse, sair tomando a riqueza do seu cidadão. Tudo deveria obedecer ao princípio da legalidade. Então, era o auge do individualismo, da liberdade do cidadão, onde ele poderia fazer qualquer coisa desde que não existisse nenhuma lei proibindo a sua ação. Ou seja, era justamente essa a ideia da burguesia francesa, que queria que o Estado se mantivesse longe dos seus negócios. E claro que isso vai ter um desenrolar na história, vamos ter depois a segunda dimensão de direitos fundamentais, com a questão do socialismo, com a questão dos sindicatos, da luta pelos trabalhadores, etc, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse lema revolucionário francês ainda repercute na nossa Constituição de 88. E, por fim, quase que esquecido, mas o outro lema francês, o último lema, que seria a fraternidade. Ou seja, nós não estamos simplesmente numa república objetivando a nossa pessoal felicidade. A felicidade, quando se pensa dentro de uma res pública, né, de uma coisa pública, ela sempre é coletiva. E, portanto, a felicidade ela tem que ser pensada para todos. Ou seja, todos nós somos corresponsáveis, junto com o Estado, pelo bem-estar social de todos os nossos cidadãos. Por isso que o Estado realiza políticas públicas para auxiliar aqueles cidadãos que, historicamente, estão em situações de maior vulnerabilidade, as chamadas minorias. Portanto, é sim função do Estado, e o Supremo Tribunal Federal já deu diversas decisões, e o Judiciário como um todo, de que é sim função do Estado e é sim função da sociedade de atuar de forma conjunta na busca da concretização das promessas constitucionais, dentre elas a questão da fraternidade, que pode não estar assim explícita na Constituição, mas desde o preâmbulo, como diz a ministra Carmen Lúcia, já vai trazer uma ideia de solidariedade que está colada, né, poderíamos dizer até que seria um corolário da ideia de fraternidade. Então, a questão da solidariedade dos cidadãos, ou seja, aqueles que detêm maior poder aquisitivo, contribuindo de acordo com as suas possibilidades e, obviamente, de forma maior do que aqueles que menos têm, justamente para se buscar o quê? Uma igualdade real, uma igualdade que desde Aristóteles, na Ética Nicômaco, na Ética Eudemo, já trabalhava. Então, o lema revolucionário francês, como eu falei, continua influenciando, mas a sua concretização ainda não ocorreu, pelo menos no Brasil.
e em países que nós chamamos de desenvolvimento tardio. Nós, do Brasil, ainda não conseguimos fazer o que boa parte da Europa, principalmente ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, já conseguiram, que é o chamado welfare state, o chamado estado de bem-estar social. Nós ainda não conseguimos implementar essa ideia. Ainda temos cidadãos que estão abaixo da linha de pobreza, estão com uma prestação de serviços públicos de péssima qualidade, e aí por todos, saúde e educação. Portanto, a Constituição ainda não conseguiu ser efetivada na sua ideia. As promessas mencionadas pelo poder constituinte originário, algumas delas ainda não saíram do papel. E é nosso dever lutar justamente pela essa ideia de uma Constituição dirigente, uma Constituição que dirija todas as ações do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É um direito do cidadão exigir que a Constituição possa ser cumprida. E claro, para isso, sempre se faz necessário que o cidadão tenha participação política, que o cidadão não seja simplesmente massa de manobra, que pense criticamente e saiba exigir os seus direitos. E claro, como um dos lemas do nosso novo liceu, é a ideia de justamente fomentar o pensamento crítico, mas sempre defendendo a tolerância e a alteridade. Muito obrigado.